Lá no livro de Segundas Crônicas, capítulo 9, conta a história da rainha de Sabá, aquela o qual Jesus testemunhou sobre ela, que a rainha do sul, ela saiu de uma terra longínqua e foi ter com a sabedoria de Salomão. E quem é Salomão? Salomão é um tipo de Cristo. Você sabe a distância que estava Sabá de Jerusalém? 2.000 quilômetros. É a distância que afastava a rainha de Sabá de Cristo, de Jesus, em outras palavras. A pergunta nessa manhã é: que distância você se encontra de Deus? Aprenda com a rainha de Sabá. Ela saiu do marco zero da fé dela e foi ter com a sabedoria de Salomão. Amém? Lá no livro dos Hebreus, capítulo 10, 35, lá diz assim: olha, não abandona a sua confiança, não abandona a tua fé. Eu sei que muitos motivos, você vai ter 1000 razões para abandonar a fé, e eu estou te dando hoje 1000 motivos para que você não abandone a tua fé, não desista pelo caminho. Amém? Porque ela diz no livro de Hebreus 10, 35 que tem recompensa diante de Deus. O que é recompensa? Por não ter desistido, por não ter feito o que foi sugerido. Amém? E a Bíblia também fala lá no livro de Eclesiastes que eu não devo observar o vento. O que é vento? Circunstância, problema, frustrações. O ambiente do momento, a situação que te confronta, não observa essas coisas. Porque se a rainha de Sabá observasse o deserto, o lugar inóspito do deserto, ela tinha desistido. Foi 2.000 quilômetros, irmão. Então, a distância que separa você de Cristo, qual é essa distância? Mas quando você persevera, cada dia você encurta essa distância. A questão não é o começo, a questão não é o meio, o sucesso é no final. A Bíblia diz assim que é melhor o fim do que o começo. Eu nunca entendi esse versículo, até o Senhor falar comigo. O fim daquele que crê é justiça. O fim daquele que crê é a cura. O fim daquele que crê é os seus sonhos realizados. Por isso que eu estou pregando para você nessa manhã de sábado: não abandona sua confiança. Sabe por quê? Porque ela tem recompensa diante de Deus. Honra a Deus no ambiente que você está vivendo. Honra a Deus diante do teu choro, diante da tua indignação, diante do teu riso. Honra a Deus, independente do choro e do riso, por favor, honra a Deus. Olha a dificuldade que a rainha de Sabá enfrentou 6 meses em cima do corcunda de um camelo. Ela era uma princesa, ela era uma rainha, ela tinha todo o seu conforto, ela tinha tudo o que ela sonhava, mas o buraco do coração dela não preenchia, porque uma coisa muito forte gritava dentro dela: eu vou ter que ter com a sabedoria de Salomão. Eu vou ter perguntas, porque você tem muitas perguntas que o cientista não responde. Você tem pergunta que o psicólogo não responde. Então dentro dela havia sabe aquele instinto de filha, aquele instinto de mulher, talvez o instinto de homem que quer algo novo, que no mundo natural, na visão que você enxerga, nos fundamentos que você conhece, que não tem resposta. Então, geralmente, quando eu começo a orar, vem a circunstância. É o vento que a Bíblia diz. Não observa o vento, não. Semeia a oração, semeia a submissão, semeia a honra ao Senhor. Semeia esse solo terrível, às vezes. Mas a Bíblia fala que depois de muito tempo você vai encontrar. Não abandona a sua confiança. Sabe por quê? Porque ela tem recompensa diante de Deus. Dentro de pouco tempo. Sabe esse tempo que a Bíblia fala, dentro de pouco tempo? Porque talvez para você é anos, para Deus são dias. Eu falei para um amigo antes que Deus tanto abrevia dias para te abençoar, como retarda tempo para te abençoar. Não importa se Deus vai retardar os tempos, e não importa se Deus vai abreviar um tempo. O que importa é que você não abandona a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Eu vou repetir pela 4ª vez: tem recompensa diante de Deus. A Bíblia fala que tu receberás galardão. Amém? Um dia Daniel estava tão turbado de espírito, porque ele queria uma revelação de Deus, queria uma visão de Deus, e estava muito trancado aqueles dias os céus para Daniel. E a Bíblia diz que ele passou 21 dias buscando a presença de Deus. Naqueles dias manjar ele não comeu, nem carne e nem vinho entrou na boca de Daniel.
E um dia ele estava na beira do rio Tigre e contemplou uma grande visão. Uma grande visão contempla. E Deus falou: Daniel, homem muito amado, presta atenção nessa palavra que eu vou te dizer a você. E a mesmas frases Deus diz a Daniel: presta atenção à palavra que eu vou te dizer. Presta atenção agora vocês. Desde o primeiro dia, Daniel 10, 12. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar, a me buscar, a orar, foram ouvidas suas palavras, Daniel. E por causa das suas palavras que eu vi. Você prestou atenção? Desde o primeiro dia da estaca zero da sua fé. O primeiro passo que você deu em direção a Cristo, Ele ouviu. Só que o problema é o começo, o problema é o meio. E você acha que o meio está difícil, mas olha, presta atenção, vai chegar o fim. O interessante não é no início, o início é muito interessante, o meio é interessante. Ah, meu irmão, mas o que mais interessante é o fim. Porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 a seguir, diz assim: é melhor o fim do que o começo. O fim para o ímpio é triste, mas o fim para o cristão é melhor. Porque o final do cristão é honrar. O final do cristão é recompensa. O final do cristão é sorriso, porque a Bíblia diz, amado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião significa cristão, igreja, povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então nossas bocas se encheu de riso. E todos os povos em volta daquele povo dizem: é verdade, Deus tem feito muita coisa para Israel. Deus, as pessoas vão olhar para ti e dizer: Deus tem feito muitas coisas para esse homem, muitas coisas para essa mulher. Então, palavra de hoje, motivadora demais. Olha, não abandona a tua confiança, não abandona a tua fé. Porque, gente, eu vi coisas feias nesse mundo. Tem uma guerra agora acontecendo no Oriente Médio. Tem abuso acontecendo para tudo quanto é lado. Tem crianças sendo injustiçadas, maltratadas, abusadas. Só que a coisa mais feia que eu vi no mundo é um homem que abandona a confiança. E esse homem, ele herda angústia, amargura de espírito. Ele começa a lutar contra Deus. E quem somos nós para lutar contra Deus? A Bíblia diz assim que não quer que você luta contra Ele. A Bíblia diz em Isaías 27, 5, que Deus queria que você tomasse posse da força dEle. E você sabe qual é a força de Cristo? O Espírito dEle. O Espírito Santo é a força do homem. O Espírito Santo é a força motriz para você orar. O Espírito Santo é a força para você perseverar. E ele fala: eu quero que o homem tome posse da minha força e faça paz comigo. Ei, Deus quer fazer paz contigo. Ajeite o seu coração aí dentro. Faça como Davi no Salmo 132. Eu não vou entrar na tenda em que moro. Eu não vou subir no leito em que durmo. Eu não vou dar sossego aos meus olhos, nem som nas minhas pálpebras, até que eu acho um lugar para o Santo de Israel, até que eu entronizo Cristo no meu coração. Você está entendendo isso? Ei, pastor, fazendo isso, o mal vai embora? Não, ele não vai embora. Eu vou transformar o ambiente, eu vou transformar as pessoas? Não, você vai transformar você. Ei, não gasta energia tentando mudar as pessoas, muda você. Tá? As pessoas frustram porque gastam energia tentando mudar as pessoas. E às vezes nem o ambiente que você vive vai mudar, mas vai mudar você. Porque é impossível você buscar a presença de Deus e você não ser transformado. É impossível você buscar a presença de Deus que os teus olhos não serão trocados. Então a palavra de hoje está dizendo: não abandona a tua fé. Não abandona a sua confiança. Por quê? Porque ela tem recompensa diante de Deus. Outra coisa, dentro de pouco tempo, esse pouco tempo, é 7 anos, pastor, que eu estou lutando, 3 anos estou lutando, pastor. Não, para Deus é pouco tempo. Porque para Deus, um ano é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o que você está passando, nesses 3, 4, 5, 6 anos, são só 6 dias, 3 anos é 3 dias, está entendendo? Isso é na visão de Deus, isso é no olhar de Deus. Isso é no tempo de Deus, você está entendendo? Porque Deus não tem problema com o tempo, você que tem problema com o tempo. Porque Deus é um Deus atemporal, Deus está fora do tempo, então Ele tem um poder sobre o tempo. E Ele quer te ensinar você a administrar seu tempo com sabedoria, com maestria. Que Deus te abençoa muitíssimo. Amém?